Fala, coach, tudo bem? Nanda Pérez falando aqui, e eu vim aqui rapidinho só para a gente terminar a nossa conversa sobre o mercado de coaching e completar o nosso primeiro vídeo onde eu falei por que coaches não vendem. E hoje o nosso tema vai ser: será que só coaches que fazem sucesso? Uma dúvida que surgiu dentro do nosso grupo foi que alguns coaches começavam a seguir outros coaches porque estavam se posicionando como coach financeiro, ou como coach de criança, ou como coach de adolescente, ou como coach de mulheres. E depois de um tempo, quando eles viam que eles estavam se posicionando, parecia que essa pessoa mudava o caminho e ela virava mentora de coaches. Então parece que todo mundo, a sensação dessas pessoas é que todo mundo que está fazendo muito sucesso no mercado com coaching são pessoas que são mentoras ou coaches de coaching, de coaches. Então, como eu adoro, né, desmistificar coisas e quebrar paradigmas, estou eu aqui para mostrar para vocês qual é o real cenário e o que realmente está acontecendo para que algumas pessoas pensem nisso e para que você talvez sente na sua casa e pense: caramba, não dá para ser coach ou life coach ou coach de pessoas comuns nesse mercado, porque parece que só coaches ou mentores de coaches é que fazem sucesso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter muito claro, é um dado muito expressivo e um dado muito específico, é que o coaching é a profissão que mais cresce no Brasil desde 2010. Então, assim, são milhares e centenas de milhares de coaches sendo formados todos os anos. Isso significa que tem muitas pessoas no mercado? Não necessariamente. Por quê? Porque o coaching, ele é uma profissão que a gente chama de um curso livre. E como curso livre, qualquer pessoa pode fazer. Então, muitas pessoas fazem, por exemplo, gestores de RH, gestores de empresa, gerentes, coordenadores, donos de negócios fazem cursos de coaching não necessariamente para atuar como coaching, mas para acrescentar na profissão que eles já têm. Eu mesma, quando fiz a minha profissão, quando eu fiz a minha formação, há muitos anos atrás, há 7 anos atrás, eu fiz a primeira etapa, depois eu fiz o executivo, e principalmente no executivo, a brutal maioria das pessoas que estavam ali dentro, elas não queriam ser coaches, elas estavam fazendo para poder agregar ao seu trabalho e acrescentar dentro algumas técnicas, porque são pessoas que trabalham com outras pessoas ou com grupos, e a gente sabe que coaching, as ferramentas realmente transformam e são sim empoderadoras e aceleradoras de resultados. Bem, ponto. Dito isso, o fato de ser a profissão que mais cresce no Brasil não significa que está lotado de coaching por aí, que o mercado está competitivo. Por quê? Porque a gente sabe que mais da metade das pessoas que fazem curso não vão entrar em ação e não vão querer viver da profissão. Dessa outra metade, dessa outra parte que vai resolver viver da profissão, ela não vai levar até o fim. Por quê? Porque as pessoas se apaixonam com a ferramenta, mas precisa de outras habilidades muito mais específicas para se manter nesse mercado de coaching. Assim como fazer uma formação de dentista ou fazer uma formação de psicólogo não faz você ter sucesso nessa profissão, não seria diferente com coaching. E os coaches, eles se apaixonam tanto, isso eu falei até no vídeo anterior, né? Eles se apaixonam tanto pela ferramenta que eles acham que vão conseguir vender a ferramenta. Só que isso não é verdade, porque quando você vai fazer um curso de coaching, você vai com uma mentalidade diferente da pessoa que você está oferecendo o curso de coaching. Então não existe conexão. Aí o coach não consegue se conectar com aquela pessoa, ele não consegue vender o processo de coaching, não consegue nem explicar o que é o processo de coaching. Então vamos lá. O coaching sim é a profissão que mais cresce no Brasil, isso já é um fato, isso em 2010, tá? O segundo dado que a gente tem aqui é o seguinte, ainda em 2010, uma empresa de pesquisas na América Latina, LH
LHSP, se eu não me engano, ela fez uma pesquisa na América Latina para saber como que estava o mercado de coaching nas empresas. Dessas empresas que foram entrevistadas, 36 estavam no Brasil. E das empresas entrevistadas no Brasil, 80%, isso em 2010, já praticavam coaching dentro dos seus negócios com os seus líderes e liderados, ok? Então, em 2010, 80% das empresas entrevistadas já tinham isso. Hoje, por exemplo, a métrica que a gente tem, eu peguei uma métrica agora que saiu até na revista Isto É e também saiu na Veja, na Isto É e no Valor Econômico, e o dado foi o seguinte: 63% das organizações ou já fizeram coaching com a sua equipe ou tem planos de inserir a cultura do coaching dentro do seu negócio. Então, se você olhar hoje na internet, eu não sei quantas empresas tem no Brasil. Lembre-se que essas empresas aqui são grandes empresas, ok? Então, se você somar hoje quantas grandes empresas existem no Brasil, quantos executivos existem, quantos líderes existem, existe um mercado enorme que ainda não é suportado pelo número de coaches que tem no mercado. Isso é um fato. Não é suportado nem pelo número de coaches e nem pela competência desses coaches. Porque muitos que estão entrando assim muito frescos ainda. Ele ainda não tem algumas habilidades, algumas competências para atuar nesse mercado. Então, sim, é um mercado muito grande, mas é um mercado que ainda não está explorado, ok? Esse é um ponto. Aí você vai dizer para mim assim, Fernanda, tá, mas você tá falando do mundo corporativo. Sim, eu tô falando do mundo corporativo. Agora vamos passar para micro e pequenas empresas. Tudo que vem em termos de cultura corporativa, ela vem de cima para baixo. Então, quando as grandes empresas começam a usar novas técnicas, é óbvio que as pequenas e médias empresas vão imitar e vão fazer isso também. Se você for no Google e digitar quantas médias empresas existem no Brasil, não precisa nem ser no Brasil. Se você quer trabalhar regionalmente, descobre quantas empresas existem na sua cidade. Por exemplo, são centenas e dezenas de milhares. Às vezes empresas com 10, 20, 100, 200 funcionários, ou às vezes empresas com 2, 3 ou 5. Mas não importa, todas elas já ouviram falar de coaching, já conhecem e já sabem que funciona dentro do negócio. Ponto. Só aí a gente tem um mercado que não é suportado, porque não tem coach suficiente se todas essas pessoas decidissem fazer programas de coaching nos seus negócios, ok? Ponto número 1. E aí você vai falar pra mim assim, tá, Fernanda, mas você tá falando de mundo corporativo, depois você tá falando de business, mas vamos falar de life coach? Vamos. Por quê? Lembra, a cultura ela vai de cima, esse tipo de cultura, ela vem de cima para baixo. Por quê? Porque o coaching nasceu dentro das empresas. E são lá que se trabalha meta, desenvolvimento de competências. E isso vai descendo das grandes empresas, dos grandes líderes até os médios, os pequenos empresários e até chegar nas famílias, nas casas, nos profissionais, nos níveis técnicos, ok? E agora falando de life coaching, o que acontece? Quando o coaching começa a se disseminar nas empresas, o marido, que é um CEO, chega em casa e fala, nossa, tá tendo um programa que é de coaching e tal, e a esposa começa a entender o que é coaching. O gerente tem um processo de coaching e ele fala com a esposa, nossa, o coaching é um negócio muito legal, que me trouxe resultados, é fantástico. Essas pessoas do mundo corporativo começam a ter esses resultados e trazer para as suas famílias. Só que até então, até eles entenderem que isso serve para a vida, isso é um outro salto. Então, esse dado que eu estou dando para vocês é de 2010, agora já passaram 6 anos. Então, as pessoas agora, nesse momento, estão começando a entender que coaching é algo que serve para a sua vida, que serve para a sua educação pessoal, para a sua vida espiritual, para a sua vida, seu projeto de vida, para a sua carreira e para várias outras áreas, ok? Só que o que acontece normalmente, né? Como o coaching é um processo que entrega resultados e é um processo acelerado, a pessoa se apaixona tanto pelo processo que ela não consegue vender o resultado.
A dona de casa ou a profissional que tem um marido que trabalhou como gerente e que fez coaching na sua empresa e que diz que coaching foi muito bom porque ele era gerente, ela não consegue entender em que ponto aquele processo que fez do marido dela um bom gerente lá dentro da grande empresa impacta nela. E aí é nesse ponto que eu falo que falta o papel do coach de entrar e de falar realmente quais são os resultados que eles vão entregar naquele nicho específico. E é por isso que eu defendo tanto o fato de que você precisa desenvolver e se alinhar com o nicho, porque senão a comunicação vai estar, sim, generalizada. Ou você simplesmente vai ser coach de carreira ou de negócios. No mundo dos negócios, no mundo corporativo e no mundo de carreira, você pode explicar o método que normalmente a pessoa vai entender e ela pode comprar de você explicando o método. Mas no Life Coach, se você vai ser coach financeiro, se você vai ser coach de financeiro para as mulheres, se você vai ser coach de mães, ou se você vai ser coach de um público que definitivamente não sabe o que é isso e ainda não imergiu nessa cultura, esse público provavelmente não vai entender o que você está falando e não vai comprar. Por quê? Porque quando um psicólogo sai da faculdade, as pessoas já sabem para que serve um psicólogo. Ah, eu tô com um problema de depressão, eu vou procurar um psicólogo ou um terapeuta. Então ele sabe, mas a pessoa que tem o problema que você resolve, ela não sabe que existe você para resolver. E aí o que acontece no mercado? Eu que sou coach financeiro, por exemplo, eu começo a dizer das técnicas maravilhosas que eu tenho. Então eu começo a dizer, nossa, eu uso uma técnica fascinante que em 3 segundos você resolve o seu problema financeiro, uma técnica que você elimina seu hábito, uma técnica que acaba com isso, que acaba com aquilo, e você começa a falar das técnicas maravilhosas que você usa. Gente, pelo amor de Deus, responde rápido pra mim. Quem é o público que adora seguir técnica, método que muda comportamento? Coaching! Então, quando você fala que você tem uma técnica maravilhosa, que você tem uma sessão em grupo, que você está tendo muito resultado, que você é o foda naquilo, quem é a pessoa que você está, com quem você está se comunicando? Você está se comunicando com coaches. O cara tá passando na sua timeline, tá vendo que você tá tendo resultado, tá vendo que você tá falando que você tem a ferramenta X, P, T, O, a ferramenta X, Y, Z. Primeira coisa que ele fala é, cara, eu não tô conseguindo resultado na minha área, então eu vou fazer coaching com você. Porque você tá tendo resultado. E aí é que entra uma questão que, pra mim, eu lido de um jeito, cada pessoa lida de um jeito diferente, né? Eu tenho o meu sistema de crenças que me sustenta nisso, que é o fato de o coach talvez ter escolhido uma área que ele gostou, mas que em algum momento, por questões financeiras, ele escolhe trabalhar com aquele público. E aí eu já tive, dentro dos meus processos de coaching, são mais de 3.000 horas de coaching, gente, dentro do mundo corporativo, com executivos, fora do mundo corporativo, com business e com mentorados, mentorados de coaching. O que acontece com os mentorados de coaching? Antigamente, há muitos anos atrás, eles entravam na mentoria de coaching para poder aprender a ter segurança. Porque como era só no mundo corporativo, ou mais no mundo corporativo que eles iam atuar, eles precisam ter certa segurança para lidar com grandes líderes, que senão eles vão ser engolidos fatalmente nesse mundo corporativo, ok? Mas agora, com essa questão do Life Coaching, o que acontece é que as pessoas entram numa mentoria de coaching para aprender a oferecer e ter sucesso na sua área de coaching com essas pessoas que não fazem a menor ideia do que seja coaching. Agora, o que acontece no meio do processo é que as pessoas não têm a paciência do tempo de maturação de um negócio. Quando você começa a se posicionar no mercado, você começa a se comunicar de uma determinada forma, o que acontece é que as pessoas vão começar a olhar para você e a ver você como sendo um especialista naquela área. E depois de um tempo, o que vai acontecer é que eles vão começar a te perguntar e depois de algum tempo eles vão começar a comprar os seus serviços. Como coach,
ele definitivamente não sabe criar uma comunicação para atrair o cliente perfeito ou o cliente que realmente precisa dos serviços dele e começa a falar de ferramenta, de técnica, de blá blá blá, de blá blá blá, ele começa a atrair coaches, novos coaches, porque coach gosta de ficar junto de coach, trocar ideia, trocar ferramenta, né? Nossa, eu tenho um método maravilhoso, eu tenho um método disso, eu tenho um método daquilo, né? Assessment, né? Todo mundo quer saber, todo mundo quer. O coach por si só, ele tem essa curiosidade natural pelos comportamentos humanos e pelo desenvolvimento humano. A maioria deles é assim. Então, o que acontece é que quando você começa a comunicar isso, quem você atrai para sua timeline? Coaches. E aí, como você está no início de carreira, o que acontece é que a maioria dos coaches acaba aceitando esse público. Não, tudo bem, então eu vou ser mentor de coach. E aí ele começa a atuar com aquele coach. Só que o fato de você ter uma ferramenta ou um método muito bom para atuar como coach, isso não faz de você um mentor de coaches. Por quê? Porque existem vários processos dentro da mentoria de coaching que precisam ser validados. Além disso, gente, trabalhar com coaches não é uma coisa tão simples. Porque não é um cliente leigo, é um cliente que entende da ferramenta. Então você precisa saber fazer uma sessão para desconstruir e às vezes colocar o coach na posição de coach. Porque muitas vezes o coach entra na sessão de mentoria como se ele estivesse numa aula. Então ele quer te modelar, então ele quer copiar tudo. Então ele começa a copiar tudo, ele começa a querer modelar a pessoa, achando que está num curso, ele não se coloca na posição de coach. E o que acontece com esses mentores de coaches? Eles começam a ser minados emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque eles não estão conseguindo entregar para os clientes a transformação que eles conseguiam em outros clientes, que era o cliente ideal para ele. Então, uma falha na comunicação gera uma nova oportunidade, que nesse ponto não é uma oportunidade. Oportunidade é quando competência se encontra com desejo, visão e essência. E nesse caso é só uma oportunidade. E oportunidade você tem todos os dias, né? Você tem que ter inteligência para saber qual você vai agarrar. Então, o que acontece? Ele acaba abraçando essa oportunidade de ser coach de coach e às vezes não consegue levar isso até o final, porque realmente é um trabalho trabalhoso, né? Complicado, complexo e que muitas vezes não tem a ver com a própria essência daquele coach. Então, a maioria das pessoas são coaches de coaches? Não, isso é uma mentira. Por que as pessoas acham, então, que só coach de coaches que fazem sucesso? Exatamente por isso. Porque eles falam das ferramentas, começam a atender coaches e começam a ganhar dinheiro com outros coaches que querem aprender as ferramentas que eles têm. Só que isso não se sustenta durante muito tempo. Então, quando tem um grupo, eu sou mentora de coach, eu sou mentora disso, eu sou mentora daquilo, e aí você fala, nossa, parece que só coach de coach que faz sucesso. Isso não é uma verdade. Isso só é uma verdade pra gente, o cérebro faz você achar que isso é uma verdade. Por quê? Porque você tá nesse meio. A gente está no meio de coaches. E claro, se eu sou coach de coaches, eu vou estar onde? Numa festa de quê? De dentista? De psicólogo? Não, eu tenho que estar onde os coaches estão. Então, esses mentores estão onde vocês estão. E é por isso que vocês veem essas pessoas tendo sucesso e não veem outros coaches fazendo sucesso. Fernanda, você tem exemplos de pessoas que fazem sucesso, mas que não são coaches de coaches e não são coaches do mundo corporativo? Eu tenho vários exemplos para dar para você. Tanto quanto mentorados... Desculpa. Tanto quanto mentorados meus, quanto clientes individuais. Eu tenho, por exemplo, nessa turma de mentoria que está se fechando agora, apenas 2 pessoas começaram a trabalhar com outros coaches e mesmo assim elas estão fazendo um processo para sair desse nicho e entrar no nicho que realmente interessa a elas. Por quê?
porque é o nicho que realmente traz maior satisfação para elas. Então elas estão fazendo esse processo de curva, esse processo de mudança, entende? E esse processo se dá quando você começa a mudar a sua comunicação. Parar de falar das ferramentas maravilhosas que você tem e começa a falar do resultado que você entrega. Para isso, você precisa entender a sua competência, o que você faz de bom, o que é que você quer trazer para essas pessoas, o que você quer trabalhar com essas pessoas e criar uma oferta, aquilo que eu chamo de oferta irresistível, que é o resultado final depois de um processo com você. Isso se torna muito mais fácil. Essa semana eu estava conversando com uma cliente minha lá da mentoria e ela se especializou em coaches de mães que querem entrar no mercado de trabalho. Então, apesar dela ser coach, ela não fica dizendo o tempo todo eu sou coach, eu sou coach, eu sou coach. Ela criou uma frase para ela que ela colocou na comunidade dela e na página dela que eu tenho um projeto que ajuda mães a serem profissionais e entrarem no mercado de trabalho num momento onde está super complicado para elas. Não é exatamente essa frase que ela fala não, tá? É uma frase muito mais bonita e muito mais clara, que eu tinha até anotado aqui, mas eu acabei esquecendo. Mas assim, ela se tornou a profissional que ajuda mães a entrarem no mercado de trabalho sem deixar de ser as mães que elas gostariam de ser. Então, isso é um desejo profundo que as pessoas têm e que um processo de coaching ajudaria muito e entregaria exatamente o que ela quer. Quando ela fez o processo, que ela mudou isso, que ela começou a usar esse discurso, em menos de uma semana ela conquistou 2 clientes novos. Em menos de uma semana. Ela falou, ela conversando no cabeleireiro com uma pessoa, a pessoa perguntou, o que você faz? Ela falou, nossa, eu tenho um projeto que eu ajudo mães a entrarem no mercado de trabalho sem culpa e sem precisar se boicotar ou sem alguma coisa que eu não me lembro exatamente agora, qual foi a frase que ela criou dentro do processo, mas nesse momento a pessoa fala, nossa, tem uma pessoa que eu vou indicar para você. Em menos de uma semana ela conquistou 2 clientes. Então, eu tenho vários outros clientes também. Por exemplo, tem uma que é coach de mulheres que são empreendedoras. Tem outra que é coach de pessoas que estão na fase da aposentadoria. Como que eu sou uma pessoa que ajudo você a ter qualidade de vida e uma vida próspera na aposentadoria. Então, todo esse discurso é o discurso que eu falo sempre que você precisa ter se você vai trabalhar com pessoas que não é dentro do mundo corporativo. Agora, se você quer trabalhar dentro do mundo corporativo e você ainda consegue alinhar esse discurso, meu amor, não tem pra ninguém no mercado. Todos os meus clientes que conseguem alinhar a sua comunicação, eles não têm problemas de clientes, a não ser que eles não queiram. Não, Fernanda, eu não quero cliente agora, tudo bem. Mas quando você alinha a comunicação, você para de falar e de tentar defender quem você é ou o curso que você fez para poder mostrar para as pessoas um projeto que você tem e um resultado que você gera. Então, uma coisa que eu estava conversando com essa minha cliente, que é a Lisa, ela falou para mim assim, Nanda, é muito interessante agora, porque agora eu não preciso ficar defendendo o que é o coaching, ou quantos passos eu vou dar, ou qual é o processo, qual é a ferramenta. Porque eu me sinto muito à vontade em vender para as pessoas, em vez de vender a mim mesmo, eu vendo o meu projeto. Eu tenho um projeto que faz esse tipo de coisa. Ou seja, é claro, é específico, é mensurável e é o que o seu cliente quer. Agora, às vezes, a gente como coach não está conseguindo colocar isso no nosso negócio. Lembra, quem trabalhou as metas SMART, né? Específico, mensurável. Se as metas têm que ser específicas, mensuráveis, né? Elas têm que ser plausíveis. Da mesma forma, o seu cliente, ele quer ver algo plausível para comprar. E como o processo de coaching ele é muito impalpável, não adianta você ficar dando 1000 explicações, porque qualquer coisa que você diga não vai estar de acordo com o que ele está pensando na nossa cabeça, dada as diversas e milhares variedades de pensamentos que cada um tem.
Então, quando você vai vender o seu processo de coaching, você precisa fazer com que o seu cliente tenha uma imagem mental do que ele vai trazer para a vida dele. Quando os coaches perguntam para mim o que eu faço, o que eu digo para eles é: eu sou mentora de coaches e eu ajudo coaches a se comunicarem de tal forma que apenas com uma frase eles consigam vender os seus processos, sem precisar ficar treinando, empacotando e explicando o que é coaching. Quando eu digo isso, você consegue entender o que você vai ter no final do meu processo? Consegue. Então é assim que você faz uma venda e é assim que é feita qualquer venda de qualquer coisa no mundo. Só que a gente precisa adaptar isso para o nosso mercado. Então, voltando à nossa discussão, não é verdade isso que tem só coaches de coaches fazendo sucesso no mercado. Isso não é verdade. Isso só acontece porque coach gosta de ser formiguinha mesmo, o coach se aglomera mesmo. E no dia que você encontrar o seu nicho, a sua vibe, a sua tribo, você vai perceber que eles também vão se aglomerar, eles também vão se juntar. Você vai poder montar o seu próprio clube, seja de mães, seja de empreendedores, seja de negócios, seja de qualquer coisa. O problema é que você, enquanto coach, só está olhando para o mundo de coaching. Enquanto você estiver olhando para esse mundo, você não vai perceber as oportunidades que tem lá fora para você e não vai perceber como você pode linkar isso com aquilo que você tem aqui dentro. Esse é o negócio perfeito, quando você consegue vender o que você faz, a transformação que você gera para aquele cliente que quer o seu produto, tá bom? Então é isso, o mercado de coaching está crescendo muito, existem infinitas oportunidades para todos vocês. Aliás, existem mais oportunidades do que o número de coaches existentes no mercado e é por isso que eu tenho muito prazer e muita satisfação de dizer que coaches que fazem mentoria comigo, coaches que entram dentro do processo de mentoria e entram num processo de empoderamento pessoal e de comunicação direta e assertiva com o seu cliente, é impossível que ele não tenha resultado, a não ser que ele não queira ou que ele não haja, porque para ter resultado precisa ter ação. Fora isso, não tem outra coisa. Eu olho pro Facebook, para a comunicação de todos os meus clientes e olho para a comunicação de coaches que ainda não entenderam isso ou que não sabem o passo a passo de como fazer essa transformação. Eu vejo a brutal diferença de alguém que vai subir numa escala muito mais reta e muito mais rápida e de alguém que vai ter que precisar ficar anos e anos batendo cabeça, aprendendo, desenvolvendo e talvez até desistindo da profissão que queria exercer porque não consegue alinhar-se com um nicho, alinhar-se com um público e desenvolver uma comunicação clara e assertiva com esse público. Tá bom? Gente linda e maravilhosa, eu vou terminando por aqui. Eu quero dar as boas-vindas a quem entrou nesse grupo de mentoria agora, que a gente vai começar em novembro. Eu quero dar as boas-vindas para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu tô extremamente entusiasmada. Eu quero apresentar vocês para a turma anterior e vai ser uma festa incrível. Nós vamos ter um encontro presencial em janeiro, que eu vou mandar todos os detalhes para vocês. E eu tenho certeza que o nosso crescimento será maravilhoso. Quem quiser e que tiver interessado, pode se inscrever ainda e fazer a aplicação. Eu ainda tenho 2 vagas para essa nova turma. Até sexta-feira eu vou estar fazendo as entrevistas. Se você quiser ainda entrar nessa turma, ainda dá tempo. Se você não conseguir vaga para essa turma agora, não fica triste. No ano que vem, depois do meio do ano, em julho, provavelmente vai ser quando eu vou abrir inscrições de novo. Provavelmente, eu não sei ainda, tá? Por quê? Porque mentoria é uma coisa que realmente me dá um pouco de trabalho. Eu preciso entender você, entender o seu cliente para gerar essa comunicação mais poderosa. Então, assim, eu gosto de me dedicar muito para os meus clientes. Quem é meu cliente sabe disso. Então, assim, realmente eu não tenho data para a próxima mentoria. Mas você pode fazer inscrição e de repente fazer uma pré-reserva para a próxima turma, tá bom? Se você quiser ainda entrar nessa, ainda tem vaga, você pode fazer inscrição também. E se você tiver aquilo que eu chamo de estado de prontidão, eu vou fazer uma entrevista com você e aí você, passando por essa etapa da entrevista, você entra nessa turma que será incrivelmente maravilhosa, tá bom? Gente linda e maravilhosa, eu espero ter ajudado vocês nisso.
foquem no seguinte: o que eu preciso falar, para quem eu preciso falar e como eu preciso falar. Isso são passos que você pode fazer na hora de fazer um vídeo, na hora de entregar uma mensagem, na hora de falar alguma coisa para alguém e na hora de entregar o seu produto ou dizer o que você faz. Qual é a frase que você deveria dizer que vai impactar o seu cliente e vai gerar nele uma imagem mental de sucesso e que tem a ver com aquilo que ele quer? Isso é fazer uma venda e mostrar para o seu cliente o que você é capaz de fazer, tá bom? Desejo para vocês muito sucesso, muita paz, amor no coração. Quem quiser se inscrever, tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link de aplicação para a mentoria. Se eu não te convidar para a entrevista, não fica triste, eu te coloco na próxima, eu vou mandar um e-mail para você avisando e aí você na próxima faz essa entrevista, ou se você fizer a entrevista e já tiver fechado as vagas, você pode também entrar na próxima turma, tá bom? Espero que você esteja junto com a gente. Acho que é isso mesmo, eu vou ficando por aqui, tem mais vídeos ainda com muitos conteúdos para vocês, eu espero ter agregado alguma coisa a vocês. Até o próximo vídeo, beijo, beijo, bye bye.